Eu preparei uma palavra para compartilhar com você hoje, nessa manhã. Ela é uma palavra um pouco extensa, mas eu vou falar só a metade dela e vou continuar depois, porque durante essa semana nós vamos estar todos os dias aqui. Tem alguns pastores que nós convidamos de fora para estar aqui também. Será uma semana sobrenatural, mas eu preciso te mostrar algo de forma objetiva e rápida. Eu já preguei essa palavra antes, eu levei 50 minutos falando, hoje eu não vou falar em 50 minutos, essa palavra de 50 minutos eu vou falar em 15, mas eu quero a sua atenção 100%, eu quero que você absorva isso, para que você tenha entendimento do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Eu quero te ensinar algo poderoso sobre a administração do rei Salomão. Como ele geria o reinado, que foi um dos reinados mais prósperos que existiu na Bíblia. A Bíblia diz que os empregados se vestiam melhor que os príncipes das outras nações. E que havia tanta prosperidade que você encontrava prata no chão como se fosse cascalho. O princípio da administração dele é porque ele ensinou um grupo de pessoas a serem provedores. Diga provedores. 1 Reis capítulo 4, versículo 7 diz assim: E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que prover um mês do ano. Ele tinha 12 provedores que proviam tudo que o reino, o palácio e o templo necessitava um mês do ano. Então tudo que se gastava durante um mês do ano, no palácio e no templo, um desses provedores proviam tudo. Eram 12, cada um provia um mês. Só que você precisa entender isso. Salomão era um jovem, um adolescente entrando na juventude, 17 anos, assume um reinado quebrado, falido, com problemas. Por quê? Porque vinha de uma guerra civil. Havia uma guerra entre o irmão mais velho dele e o pai dele. O irmão mais velho tentava dar um golpe no reino. Então era o povo de Israel lutando contra o povo de Israel. O que aconteceu? Isso fez com que os homens morressem. Não havia colheita, não havia plantação. As mulheres eram viúvas e as crianças eram órfãos. Ele assume esse reinado que vinha de um tempo sem plantação e sem colheita, crise financeira, crise econômica. Um jovem, um garoto, assume um reinado com problemas econômicos, com problemas financeiros, com problemas de gestão, e era um jovem sem experiência. Como fazer isso? O que ele poderia fazer? Ele lembra que seu pai, o rei Davi, passou a maior crise do governo dele, do reinado dele, quando houve uma peste, e em 3 dias, 70 mil pessoas morreram. E agora a peste estava chegando em Jerusalém, mas se entrasse em Jerusalém, a cidade mais povoada de Israel, iria morrer mais de 100 mil pessoas. Seria um caos. Isso foi em 3 dias. Davi vai diante de Deus e começa a orar e dizer: Deus, essa peste tem que acabar, essa crise tem que se encerrar, eu não tenho o que fazer, eu já enfrentei crises com outros governos, eu levantei um exército, eu lutei, eu venci, mas essa é uma praga, eu não tenho o que fazer, e é o meu povo que está morrendo. E aí Deus envia um profeta, e isso que é extraordinário, a Bíblia diz: creia no vosso Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Deus envia um profeta e o profeta diz: apresente um sacrifício diante de Deus, e essa praga vai encerrar. Ele vai em uma terra aonde é o Monte Moriá,
aonde Abraão ofereceu o filho dele como sacrifício, Isaque, aonde hoje está o templo, aquela cúpula dourada lá em Israel, é aquele exato lugar. Ele vai até lá e diz ao dono: eu quero comprar a tua terra, eu quero comprar os teus bois, que eu vou oferecer um sacrifício. E ele disse: não, rei, leva tudo, pode levar, fica com a terra, fica com os bois, fica com tudo. E aí ele dá o significado de sacrifício. 2 Samuel 24, 24. O rei Davi diz: porém o rei disse a Araúna, o dono da terra: não, mas por preço justo te comprarei, porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Ou seja, sacrifício é abrir mão de algo que te custa para conquistar algo maior ainda. Então, Salomão entende o princípio do sacrifício, porque o pai dele contava. Quando o pai dele faz isso, compra, oferece como sacrifício ali, uma oferta de sacrifício, a praga cessa. Então ele cresceu sabendo disso. E o que ele faz? Ele pega 1000 bois, jovem, 17 anos, um país em crise, e ele oferece 1000 bois como oferta no altar de Deus. Naquela noite Deus aparece a ele e diz: pede o que você quiser, Salomão, que eu vou te dar. E o que Salomão pediu? Todo mundo ouve e sabe. Salomão pediu sabedoria. Mas presta atenção que na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia está escrito assim: Senhor, grande é o teu povo, quem poderá governá-los? Peço-te sabedoria. Olha só, peço-te sabedoria para governar este grande povo, para tirá-los da miséria e levá-los à prosperidade. Eu quero ser o provedor das necessidades do teu povo. Preciso de sabedoria e de conhecimento. É isso que ele pede. E aí Deus diz a ele: porque você pediu isso, eu te darei riqueza, eu te darei prosperidade, eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. 1 Reis 3:10. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzir este povo a uma vida de competência, para conduzir este povo a uma vida de prosperidade, pois quem seria capaz de governar uma nação tão grande como essa? Você está entendendo o que ele pediu? Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para conduzir esse povo com competência, para tirar esse povo da miséria e colocar esse povo na prosperidade. Eu quero ser o provedor deste povo. E aí Deus diz para ele: porque você pediu sabedoria para este propósito, eu vou te dar riqueza, eu vou destruir os teus inimigos, eu vou te dar vida longa sobre a terra. E é isso que acontece. E aí 1 Reis capítulo 3, versículo 13: e também até o que não me pediu, eu te darei riqueza, glória, que ninguém haja igual a você, nem antes e nem depois. Ou seja, ele se torna o rei mais próspero, de um reinado próspero. Por quê? Porque ele conhecia o princípio, ele conhecia o poder do sacrifício. Agora o reinado começa a crescer. E aí ele estabelece um sistema administrativo de um governo descentralizado, de forma regional. O que ele pensou? Eu preciso levantar 12 regiões, em cada uma colocar um provedor. Se eu estou provendo para a nação, eu preciso de gente que me representa lá para prover para este povo. Diga: nada eu colho na minha vida sem plantar uma semente. Pergunte isso a um agricultor. Você acha que um agricultor chega de manhã e fica olhando para a terra e orando e dizendo: Deus manda chuva, Deus abençoa para crescer, sem ele ter plantado nenhuma semente? Tudo na vida é uma colheita das sementes que você decidiu plantar. Tudo.
Meu casamento vai mal porque você plantou semente de grosseria, de indiferença. Você só está colhendo. Meu casamento vai bem porque você plantou uma semente de romantismo, de paciência, de estar junto, de ser amável, de ser educado, de ser respeitoso. Tudo que você está vivendo hoje é uma colheita das sementes que você plantou. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, aqui eu estou falando de tudo, de todas as áreas. Aí ele estabelece. Como que ele estabelece isso? Ele chama 12 homens simples, diga simples. Ele chama 12 homens simples, ele chama 12 homens comuns. Um era secretário, o outro era comandante do exército, o outro era um contador, o outro era um sacerdote, o outro era mordomo. A Bíblia relata os 12 pessoas simples, diga 12 pessoas simples. 1 Reis 4:7. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que prover um mês do ano. O que ele faz? Chama os 12 e diz: vocês querem prosperar? Sim. Vocês querem se tornar grande como eu? Sim. Vocês querem se tornar príncipes em Israel? Sim. Então eu vou te ensinar o poder do sacrifício. Libera sobre a sua vida a unção de provedor. É o que eu sou para Israel. E ele ensina isso aos 12. A 12 pessoas simples. E essas 12 pessoas simples começam a se tornar provedores. Gente, mas não era prover qualquer coisa. Esse texto é muito interessante, porque ele diz o quanto se gastava na casa de Salomão, no templo e no palácio, por mês. Você tem que entender que Salomão tinha 40 mil estrebarias. 40 mil estrebarias com 12 mil cavaleiros. Esse texto fala o que gastava na casa e no templo. Eram 3 toneladas de farinha de trigo, 6 toneladas de outras farinhas, 10 bois gordos por dia. Isso tudo que eu estou falando é por dia. 10 bois gordos por dia, 20 vacas de pasto por dia, 100 carneiros por dia, fora aves, fora gazelas, fora veados, fora o que ainda tinha que ser consumido ali. Isso era simplesmente uma fortuna. 1 Reis capítulo 4, versículo 27. Proviam, pois, esses provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma faltava. Provedor não é alguém que tem muito e faz generosidade e benevolências, não. Provedor não é isso. Provedor é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Provedor é aquilo que você é e não o que você tem. Você não precisa ter muito para ser um provedor. Você não precisa ter muito para ser o provedor da sua casa, da casa dos seus pais, da casa dos seus filhos, das pessoas que estão próximas a você. Quando você é um provedor, a unção de Deus vem sobre a sua vida e acontece algo. Você sempre vai ter mais recurso do que projeto. Por quê? Porque Deus vai te dar para todos os seus projetos e para os projetos das pessoas que você provê. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas aqui eu quero te ensinar algo, mesmo falando muito rápido, mas eu quero te ensinar algo poderoso. A Bíblia fala o nome desses 12 provedores. Olha que interessante. Um chamava Samá, o outro Baaná, um chamava Ben-Ur, o outro Simei, o outro Josafá. A Bíblia fala o nome deles, mas preste atenção nisso. Quando Abraão sobe o Monte Moriá para oferecer o filho dele, Isaque, como sacrifício a Deus, ele está subindo e o filho dele diz: pai, quem é o sacrifício? Ele diz: Deus.
proverá. Quando chega lá, Deus diz: eu sei que tu és fiel a mim, não mate seu filho. E tinha um carneiro, um cordeiro, e ele oferece o cordeiro no lugar do filho dele. E aí Abraão diz: no monte do Senhor proverá, porque Deus é um Deus provedor. Qual é o nome em hebraico para isso? Deus provedor, Jeová Jiré, ok? Deus provedor, Jeová Jiré. A Bíblia diz no original que quando esses homens chegavam, as pessoas não diziam: Baaná chegou, Simei chegou, Josafá chegou. Não, eles diziam: ih, olha quem chegou, Jiré. Olha só, Jiré chegou. E alguns chamavam eles de Josafá Jiré, Baaná Jiré. Vê se você consegue entender. Quando você se torna provedor, você passa a ter um dos nomes de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo o que eu estou pregando? Quando você se torna um provedor, porque Deus tem muitos nomes, um dos nomes de Deus, você passa a ter o DNA de Deus. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou falando? Você passa a ter o DNA de Deus. Talvez você já assistiu algum filme, alguma série, que tem uma pessoa, um conselheiro, que é chamado de a mão do rei. Talvez você já viu isso. A mão do rei, quem era? José no Egito era a mão do rei. O que o faraó disse? Eu sou faraó, mas ninguém fará nada sem uma palavra de José. Somente eu, sentado no meu trono, serei maior do que ele. Mas sem uma palavra dele não se faz nada nessa terra. Quem era José? A mão do rei. Sabe quem eram os 12? A mão de Salomão naquele país. Eles que autorizavam as pessoas. Eles que liberavam sobre as pessoas. O que eu vou dizer aqui é uma palavra profética para quem entende o mundo espiritual, porque essa semana não é uma semana comum, não é uma semana que a gente vai lidar com coisas comuns. A gente está falando de um próximo ano, de um ano desafiador, de um ano que você sabe do que eu estou dizendo. A gente vem de uma eleição conturbada, a gente vem de uma situação caótica. Não importa o que vai acontecer no futuro, importa o que está acontecendo hoje no meu relacionamento com Deus. Então eu quero liberar uma palavra profética aqui, e eu quero que você entenda: quando você se torna um provedor, você passa a ter um dos nomes de Deus sobre você. O sobrenome de Deus estará no seu nome, e você passa a ser a mão de Deus sobre a terra. Aonde colocares a mão, prosperará. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo isso? Eu estou falando muito rápido, porque eu quero que você absorva isso, para que essa semana seja uma semana de experiências com Deus. Eu preciso dizer isso. Tem gente que vai fazer projeto para 2023, mas antes de 31 de dezembro de 2022, algumas coisas já terão acontecido na sua vida. O teu casamento vai ser consertado, o teu relacionamento vai ser endireitado, a tua vida financeira vai ser colocada em ordem, a sua saúde vai ter uma visitação de Deus e haverá cura. Deus vai entrar na tua casa e vai trazer paz. Salomão conhece o princípio do sacrifício. Ele faz e ele se torna provedor de Israel. Ele chama 12 homens simples, diga simples, e ensina a eles o princípio do sacrifício e o que era ser provedor. Aqueles 12 homens aceitam o desafio, se tornam provedores. Se tornaram os 12 homens mais prósperos de Israel e tiveram o sobrenome de Deus no nome deles. Eles passaram a ser a mão do rei. Quando você é um provedor, você passa a ser a mão de Deus sobre a terra. Aonde você estiver, aonde você entrar e colocar a mão, haverá prosperidade.
Deixa eu só terminar com 2 exemplos de provedores na Bíblia, ok? 2 provedores na Bíblia, eu vou contar só sobre 2. O profeta Elias estava vivendo num tempo que ele sabia que passaria 3 anos de seca, sem comida, sem água. Deus diz a ele: vai até o rio, fica morando do lado do rio, que eu vou mandar um corvo levar pão e carne para você. Ele estava do lado do rio, vida boa, água abundante, todo dia vinha um corvo, trazia pão, trazia carne para ele. Um dia ele acorda, o rio secou, o corvo não veio. Ele ora e Deus diz: mandei uma viúva te sustentar. Vai até Sarepta, que eu vou te mostrar quem ela é. O que Elias fez? Levantou e disse: o velho milionário morreu, deixou a viúva, e a viúva vai me sustentar. Acabou, 3 anos tranquilo. Elias vai para Sarepta. Chega em Sarepta pensando qual que é a maior casa da cidade, para onde que eu vou, quem que é a viúva. Ele está entrando na cidade, passa uma moça nova, mas com a roupa suja, velha, um menininho assim, remelento, penso eu, sem camisa, pé no chão, escorrendo nariz, e ela estava com um monte de lenha assim, e foi passando, e ele passando, passando, tal, e Deus diz: é ela. Ele diz: oi, Senhor. É ela. Oi, Senhor, desculpa, é ela o quê, Senhor? É ela, a mulher que eu te falei. Ô, Senhor, me perdoa, estou pensando na viúva rica. O que é para eu falar para ela? É para eu entregar uma profecia? O que é, Senhor? Eu sou profeta, pode falar que eu falo para ela. O que é? Senhor, é ela. Ela é a tua provedora. Não sei você, mas tem hora que eu leio a Bíblia, eu fico pensando na situação. Não sei se você só lê, não, eu entro na história. Fico imaginando Elias olhando para cima e dizendo assim: tu está de brincadeira. Não tem nem o que dar para o remelento. Tu está de brincadeira, Senhor. Ela é a provedora. Ensine a ela o poder do sacrifício. Elias volta e diz: moça, pastor, como é que o senhor sabe que ela era nova? Porque ela tinha um filho pequeno. Não ia ser uma mulher velha. Era uma jovem senhora. Moça, vem cá. O que você tem em casa? Tem uma botija, mas tem um restinho de azeite assim, tiquinho mesmo. E na panela, fundinha assim de uma farinha. Estou indo para casa com essa lenha, vou fazer um bolo, assar, dar para o meu filho comer o resto que sobrar, e vamos esperar a morte. Ele diz: sacrifício é abrir mão de algo que te custa para alcançar algo maior ainda. Deus tem uma unção sobre a sua vida, mulher, e você será provedora da obra de Deus e do reino de Deus, porque eu represento Deus sobre essa terra. Vai na tua casa, faz o bolo e traz para mim. E traz um copo de água também. Ela entende, ela vai, ela faz o bolo, ela faz a água. Ah, pastor, tu está de brincadeira. O cara estava explorando ela. Antes de terminar, deixa eu te dizer uma coisa. Um provedor nunca se sentirá usado ou abusado quando tem que prover. Ele sabe que esse é o chamado da vida dele. Ele nunca vai se sentir explorado, usado ou abusado. Aquela mulher não sentiu isso que vocês estão sentindo. Ela foi lá, fez bolo de um lado, remelento do outro, e foi lá. Mãe, está cheiroso. Eu sei, filho, Deus está nesse negócio. Ai, mãe, dá um pedacinho. Não pode. Esse não pode. É isso aqui, é esse sacrifício que vai mudar a nossa história no futuro. Ela entrega o bolo, ele come, ele bebe. Quando ele termina, ele diz: hoje Deus mudará para a sua casa
e te dará o sobrenome dele, Jiré, provedora, porque nos próximos 3 anos não faltará azeite na botija e nem farinha na sua panela. Aquela foi a única viúva que por 3 anos não precisou de ajuda de ninguém. Pelo contrário, comia, dava ao seu filho, dava ao profeta, e ainda fazia outros bolos para dar aos seus vizinhos. E quando ela queria alguma coisa, ela fazia e trocava, escambo, ela trocava por trigo, trocava por um pedaço de carne, por alguma coisa. Ela viveu 3 anos de fartura e abundância, porque o provedor sempre terá mais recurso do que projeto. Alguém está entendendo isso? Alguém consegue entender isso? Deixa eu te mostrar um segundo provedor aqui na Bíblia. Diga, provedor não é alguém rico, é alguém que entende. Provedor é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Você pode ser uma pessoa que tem muito pouco, mas você pode se tornar um provedor de alguém que tem menos do que você. E é o fato de se tornar provedor que te fará ter abundância. Porque Deus nunca permitirá que um provedor passe necessidade. Deus nunca permitirá que um projeto de um provedor caia por terra. O outro era um rapaz jovem, chamado José, nômade, no deserto. Simplesmente, o pai dele ministra uma bênção sobre ele. José, Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto a uma fonte. Um ramo frutífero junto a uma fonte, ele dá fruto em tempo e fora do tempo. Um ramo frutífero junto a uma fonte, que seus galhos se estendem sobre o muro. O que significa os seus galhos se estendem sobre o muro? Que ele tem para ele e que ele tem para quem está do lado de lá. Que ele nem sabe quem é e nem conhece, mas ele consegue produzir para quem está do lado de lá. Deus deu uma bênção a ele e disse: você será provedor da sua casa e da casa dos outros. Você conhece a história? Ele vai, é levado como escravo para o Egito, trabalha na casa de Potifar, vai para a prisão, Faraó coloca ele no trono. Preste atenção nisso. Quando os irmãos dele vêm comprar comida, e ele tinha os celeiros do mundo inteiro com ele, ele olha para os irmãos que tinha traído, que tinha falado para o pai que ele tinha morrido, tinha vendido ele como escravo, era a hora, ele tinha exército, ele tinha tudo, ele podia matar os irmãos. O que ele fala? Não se entristeçam, porque vocês fizeram isso comigo. Não foram vocês que fizeram isso comigo, mas Deus me chamou para ser provedor. O que eu passei como escravo na prisão, isso não foi nada, era um plano de Deus na minha vida, para que eu seja provedor. E não somente eu estou provendo para o Egito, mas para as nações da terra. Agora vocês voltam lá, pega suas esposas, os seus filhos, pega meu pai, pega todo mundo e traz para cá, porque Deus me enviou diante de vocês ao Egito, para que eu sustente vocês. Ei, provedor nunca se sentirá abusado, nunca se sentirá explorado. Ele sabe para que Deus chamou ele. Escute isso, guarde o que eu vou te dizer, eu vou terminar. A igreja de Filipenses, olha só que coisa tremenda. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Paulo escreve para a igreja de Filipenses: todavia fizeste bem em tomar parte das minhas necessidades, das minhas aflições. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando eu fui para Macedônia, vocês me ajudaram, vocês comunicaram comigo no sentido de dar e receber. Porque também uma vez e outra, quando eu estava em Tessalônica, ou seja, a igreja de Filipenses ajudava Paulo quando estava em Filipenses, mas quando estava em Tessalônica, quando estava na Macedônia, ela não parava. Mas tenho hoje muito, olha versículo 17, não quero
dádiva, não quero coisas que vocês vão me dar, mas eu estou procurando um fruto que aumente a conta de vocês, que faça vocês prosperar. Bastante tenho recebido hoje, eu tenho em abundância, hoje eu estou cheio, depois que eu recebi de Epafrodito aquilo que vocês me enviaram, como cheiro suave e sacrifício agradável a Deus. Aí ele vai e diz o versículo 9. O versículo 19 é o versículo que os cristãos mais gostam de dizer. Só que você diz isso sem entender o contexto. Existe um contexto antes desse texto. E ele diz assim, Paulo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as suas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Todo mundo gosta de citar esse versículo, mas esse versículo diz a respeito de quê? De uma igreja que enviava ofertas de sacrifício para a obra de Deus. Consegue entender isso? Isso aqui é o resultado daquilo que eles fizeram. Eu vou terminar com isso. Salomão oferece 1000 bois. Os 12 provedores sustentavam um mês do ano. A viúva de Sarepta, ela pegou o único bolo que ela tinha. Filipenses ajudava mesmo em outras cidades. O que aconteceu? E é isso que eu quero que você entenda. Que o ano de 2023, eu não vou dizer que são todos vocês, mas o ano de 2023, Deus vai levantar alguns de vocês como provedor. E você será provedor da sua casa e da casa de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Você terá mais recurso do que projeto. O que libera a unção do provedor? O sacrifício. Quando ele faz o sacrifício, sobre ele vem a unção do provedor. E quando ele tem a unção do provedor, ele sempre terá mais recurso do que projeto. Eu quero que você fique em pé. Eu citei quatro. Salomão, os príncipes de Salomão, a viúva de Sarepta e a igreja de Filipenses. Sobre os quatro, Deus liberou uma palavra profética. E eu quero terminar esse culto hoje, liberando essa palavra profética sobre a sua vida. Você que tem projetos grandes e ousados para 2023. Você que tem projetos maiores que sua capacidade física, maiores que sua capacidade mental. Escute o que eu vou te dizer. Você que entende o princípio de um sacrifício, você que deseja aceitar a unção de provedor, eu vou prover para minha casa, eu vou prover para minha família, eu vou prover para o reino de Deus. Você terá na sua vida muito mais recurso do que projeto. O que Deus faz na vida de um provedor. Salomão, se você acredita em palavra profética, quando eu terminar de falar, faça assim: eu creio, eu recebo. Faça alguma coisa, diga amém, se você crê que isso é para você. O que Deus faz da vida de um provedor? Primeiro, com Salomão, Deus te dá além do que você pediu a Ele: riqueza, glória, poder, e os teus inimigos serão destruídos debaixo dos seus pés. Segundo, os 12 príncipes. O que Deus faz na vida de quem é provedor? Deus colocará o sobrenome dele no seu nome, e você se tornará a mão de Deus, a mão do rei sobre a terra, e tudo que você colocar as mãos prosperará. É para alguém isso aqui? Terceiro, o que Deus faz com quem é provedor? O que Deus fez com a viúva fará com você. Deus vai mudar para a sua casa, e você terá muito mais recurso do que projeto.
Não importa se os anos serão de prosperidade ou de escassez, os projetos de Deus na sua casa nunca se frustrarão. Quarto, o que Deus fez na igreja de Filipenses é o que eu vou profetizar sobre a sua vida. O meu Deus, segundo todas as suas riquezas, Ele mesmo suprirá todas as suas necessidades, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nos seus negócios, todas. Ele suprirá todas as suas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Se é para você essa palavra, toma posse dela, celebra, aplaude, diga: eu creio, eu recebo.